Bom, pessoal, nesse pequeno vídeo a gente vai mostrar a região cortical de ovários, né? De lâminas, né? De ovários, e com o objetivo da gente observar as características dos folículos ovarianos. Então, o ovário é um órgão que tem duas regiões anatômicas. A região mais interna é a medula, rica em vasos sanguíneos e feixes nervosos, e a região periférica do ovário é a região cortical. É na região cortical que a gente encontra os folículos ovarianos armazenados. A parte mais periférica da região cortical é formada por um tecido conjuntivo, é esse pedacinho aqui que está abraçado aqui por essa chave, chamada de albugínea do ovário, é como se fosse a cápsula do ovário. Então, um pouquinho de tecido conjuntivo revestido por um epitélio. Esse epitélio é um epitélio simples que varia a sua altura de células. Às vezes ele parece pavimentoso, às vezes ele parece cúbico, às vezes ele parece até colunar. Mas na maior parte das vezes ele é um epitélio cúbico simples, né? Bom, então na região cortical, um pouquinho ou logo em seguida à albugínea do ovário, a gente começa a encontrar os folículos ovarianos armazenados. Esses pequenos folículos que vocês estão observando aqui, ó, formando esses grupinhos, são os folículos primordiais. Folículos primordiais são folículos formados por um ovócito, que é essa célula grandona que vocês estão vendo aí. Então aqui é o núcleo do ovócito, nucléolo, e esse materialzinho cheio de pontinhos aqui, isso é a cromatina do núcleo. O citoplasma é esse rosa clarinho que vocês estão vendo aqui, ó, né? Então essa célula grandona é um ovócito primário que está parado na prófase da primeira divisão meiótica. Quando nós nascemos, nós já nascemos com os nossos folículos ovarianos organizados dessa maneira, com ovócitos primários parados na prófase da primeira divisão meiótica. Ou seja, a gametogênese feminina, ela se inicia ainda na vida intrauterina, mas ela é interrompida, ou ela fica parada aí nessa fase, né, até que a menina entre na puberdade. A partir da puberdade, a cada mês, um grupinho de folículos primordiais vai receber a influência do FSH e vai então iniciar o seu desenvolvimento, né? Bom, mas o folículo não é só o ovócito, o folículo é o conjunto do ovócito, que aqui vocês não estão vendo o núcleo porque o corte não passou pelo núcleo, revestido por uma camadinha de células achatadas, células foliculares. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vários folículos primordiais. Cada um deles formado por um ovócito e uma camadinha de células epiteliais achatadas, olha, que reveste cada um dos ovócitos. Bom, quando esse folículo, então, recebe o estímulo do FSH, ele começa a se desenvolver. E uma das primeiras coisas que acontece é que essas células foliculares, elas crescem. Estão vendo que elas eram achatadinhas? Olha essas aqui, ó, bem pavimentosas, bem achatadas. E olha como elas estão colunares aqui, ó. Então, elas se tornam cúbicas, depois elas se tornam colunares. E enquanto elas estão aumentando de tamanho, elas começam a secretar uma camadinha de glicoproteínas que vai revestir o ovócito externamente. Então, essa linha cor-de-rosa que vocês estão vendo aqui é a zona pelúcida, que é, então, esse envoltório proteico que é secretado no entorno do ovócito quando o folículo começa a se desenvolver. Reparem que o tecido conjuntivo, olha, ele já começa a se organizar em torno dessas células foliculares que cresceram, né? Então, começa a organização do tecido conjuntivo em torno do folículo. Esse folículo que a gente está observando aqui é um folículo primário, em fase inicial.
que vai acontecer com esse folículo primário? Essas células aqui, ó, que por enquanto formam uma camada única, elas vão proliferar e vão formar um epitélio estratificado, revestindo aí a zona pelúcida. É o que vocês estão observando aqui nessa imagem. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Internamente, aqui essa linhazinha é a zona pelúcida, essa linha cor-de-rosa. Tudo que vocês estão vendo dentro da zona pelúcida é o ovócito. Em rosa clarinho o citoplasma, branquinho a região do núcleo e a cromatina. Repara que as células foliculares elas já proliferaram e formaram um epitélio estratificado. E o tecido conjuntivo já está bem organizado no entorno desse epitélio. Então, aqui a gente tem um folículo primário numa fase mais avançada, num estágio de desenvolvimento mais avançado. Ele já está quase se transformando em folículo secundário. Então, a gente chama esse folículo primário de folículo primário em fase tardia. Já esse aqui é um folículo secundário maduro, ou folículo de Graft, ou folículo terciário, ou folículo antral. Tudo isso é sinônimo, né? Então, o que a gente observa? Olha, o ovócito, aqui não está dando para ver a zona pelúcida, porque a imagem não está muito boa, e a gente percebe que aquele epitélio estratificado secretou um líquido, olha, que é o líquido antral. E esse líquido se acumulou dentro do folículo, formando essa grande cavidade chamada antro. Quando esse antro se forma, quando essa cavidade se forma, a cavidade divide o epitélio de revestimento em duas partes. Uma que fica por fora do antro, que é chamada de camada granulosa, e outra que fica revestindo o ovócito por fora da zona pelúcida, que é chamada coroa radiada. A coroa radiada inicialmente permanece presa à parede do folículo ovariano por um conjunto de células chamado acúmulo oóforo. Então, a gente tem aqui a coroa radiada, o acúmulo oóforo e as células granulosas, que são as células que secretam o hormônio e que secretaram esse líquido aqui rico em hormônio, né? Os hormônios secretados nessa fase são principalmente do tipo estrogênio. Do lado de fora do epitélio, olha só, aqui a gente tem uma cápsula de tecido conjuntivo bem organizada, né? A gente tem essa cápsula organizada em duas camadas. A camada interna, que é a teca interna, que contribui também para a secreção de hormônios, e a camada externa, que é a camada fibrosa, né? É chamada de teca externa. Então, aqui a gente está vendo um folículo antral, ou folículo maduro, ou folículo de Graft, ou folículo secundário maduro. É tudo a mesma coisa, né? Você pode chamar de várias maneiras. Então, essa é uma visão mais panorâmica. Observem, aqui é a parte mais superficial do ovário. Então, a gente está vendo a alpugínea do ovário revestida pelo epitélio simples cúbico, né? Que chama epitélio germinativo. Bom, mais internamente a gente vê os folículos primordiais, né? E aqui a gente está vendo um grande folículo maduro. Então, ele tem uma grande cavidade, que é o antro. Esse antro ele é preenchido por um líquido, que é o líquido folicular. E a cavidade é revestida pelas células granulosas, que são as células secretoras de hormônio e do próprio líquido, que é rico em hormônio. Externamente a gente tem a teca externa, mais fibrosa, e a teca interna, essa que tem essas células meio quadradinhas com o núcleo redondinho, ó, que ajudam as células granulosas a secretar os estrogênios dessa fase do ciclo menstrual. O ovócito ainda permanece preso à parede do folículo, revestido pela coroa radiada e preso à parede pelas células do acúmulo oóforo. Nós já estudamos que quando esse folículo estiver realmente maduro, essas células do acúmulo oóforo
vão perder suas ligações desmossômicas e esse conjuntinho todo vai ficar solto aqui dentro do antro, né? E que quando a parede do folículo se romper, tanto o líquido antral quanto esse conjunto formado por ovócitos, zona pelúcida e coroa radiada vão ser expulsos para o interior da tuba uterina para poder então ser transportado em direção ao útero e eventualmente o ovócito ser fecundado. Nessa fotografia, olha, toda essa região que está à direita do laser é a região da medula do ovário, um pedacinho da medula do ovário, que eu comentei com vocês, não tem folículos ovarianos, mas que é rica em vasos sanguíneos e em feixes nervosos.